Oi, meus amigos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí na sua casa, na sua vida. Agora, iniciando as reflexões dessa semana, eu quero pensar um pouquinho com você sobre exemplo, sobre ser o exemplo, sobre dar o exemplo. É uma área importantíssima, seja na nossa família, no nosso trabalho, onde exercemos algum nível de liderança, seja na igreja, na vida cristã. Então hoje eu quero pensar um pouquinho sobre essa questão do exemplo. O apóstolo Paulo, algumas vezes, ele trata desse assunto. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, ele diz que Timóteo deve ser o exemplo. Deve ser o exemplo. E depois, escrevendo a Tito, um outro pastor bem jovem, ele diz que esse pastor também deve ser o exemplo. Notou? Então, a questão de ser o exemplo, de dar o exemplo, ou de imitar o exemplo, é uma temática recorrente, não só no Novo, no Antigo Testamento também. Então, em primeiro ponto, a gente deveria tentar compreender o que é essa característica, O que é que constitui uma vida exemplar. Veja uma coisa, há algum tempo eu conversei com uma amiga minha que ela trabalhava na costura, numa grande fábrica, a fábrica de roupa. E eu perguntei para ela, o que você faz? Ela disse, eu sou pilotista. Olha que palavra diferente, eu pelo menos não conhecia essa palavra. Eu falei assim, o que significa ser pilotista? Ela falou assim, eu faço a peça piloto. Ela disse, então o designer de moda, ele desenha, ele cria, ele desenvolve um projeto para um tipo de roupa. Depois que isso está pronto no papel, eu tenho a responsabilidade de fazer a primeira peça. E essa peça, se ela for aprovada, então ela vai ser o padrão para toda a produção. Percebeu? Então, aquela peça piloto, ela se torna o modelo, ela se torna o exemplo, a referência. Quando alguém quer saber se as peças estão em conformidade, comparam com a peça piloto. Isso é muito interessante porque, como eu disse, muitas vezes a palavra de Deus fala que o líder, ele deve ser o exemplo. Eu quero primeiro chamar a sua atenção para o seguinte. Quando eu falo aqui sobre ser o exemplo, eu não estou falando do pastor de nenhuma igreja, entendeu? Eu não estou falando de nenhum pastor. Por exemplo, lá na igreja onde você vai, não estou falando do seu pastor, nem de pastor algum. Não estou tendo nenhum pastor em mente. Por quê? Eu aprendi que para eu falar de uma igreja, para eu poder falar de uma denominação, eu tenho que pertencer àquela denominação. Você entende isso? Então, se eu quisesse falar, por exemplo, do pastor da igreja A, eu teria que pertencer à igreja A. Mas como eu pertenço à igreja B, não faz sentido nenhum eu traçar qualquer comentário sobre aquele pastor, percebeu? É uma falta de sabedoria esse tipo de conduta. Contudo, olha o seguinte, eu aqui vou me referir à igreja com maiúscula, ou seja, a igreja de Cristo, e dessa eu faço parte, e você faz parte. Então agora sim, nós podemos falar de um tema que é comum a todos nós. Então eu falei da minha amiga que era pilotista, e ela me disse, o meu trabalho é depois que o projetista, depois que o designer de moda cria uma ideia, cria uma coleção para um ano, para uma estação. Essa minha amiga disse, eu faço a primeira peça, que é a peça piloto. E as demais, então, são todas confeccionadas tendo aquilo em vista. Por que é importante compreender isso?
Porque quando a Escritura diz que o líder, o pastor, pode ser um outro título, mas o líder do ministério cristão, ele deve ser o exemplo, nisso já está a exigência de que os liderados, de que os membros daquele ministério o imitem, percebeu? Não faz sentido nenhum ele ser o exemplo se isso é limitado ou circunscrito à própria pessoa. Ser o exemplo é uma condição dentro de um grupo para que o grupo imite aquele exemplo. Tá bem? Então, em primeiro lugar, é importante entender isso. E agora eu quero falar de uma situação que eu acho muito atípica. É uma situação que eu acho estranha. Pelo seguinte, eu já ministrei em numerosas igrejas. Eu tenho amigos de numerosos ministérios, diversas denominações, então já ministrei em muitas igrejas. Tanto agora como pastor, como ministro do Evangelho, como em outras épocas, Então já estive em muitos cultos diferentes. E olha que interessante, a maioria dos pastores que eu conheci, a maioria dos ministros do Evangelho que eu conheci, mesmo exercendo o seu ministério em denominações diferentes, os pastores são muito iguais. Os pastores são muito iguais. Eu não sei se você já parou para observar isso. Tem uma pequena variação para cá, uma pequena variação para lá, mas no geral, os pastores são muito parecidos. E aqui reside uma parte do que eu quero comentar contigo. Veja o seguinte. Existe uma cultura que é a cultura do reino de Deus. E existe uma cultura que é a cultura desse mundo. A pessoa que é nascida na fé, que teve o novo nascimento, ela rapidamente percebe que existem duas culturas distintas. Uma que é a cultura do reino de Deus e a outra que é a cultura desse mundo. Dentro da cultura do reino de Deus existem grupos menores, existem os nichos, onde determinadas características se sobressaem. Por exemplo, todos nós já ouvimos falar da irmã do Coque. E eu, particularmente, eu admiro a irmã do Coque, porque normalmente são mulheres que fazem profissão de servir a Deus, cheias do Espírito, com autoridade que vem do Senhor, notaram? Então, isso é um nicho dentro da cultura do reino de Deus. Dentro da cultura do mundo também existem nichos, e eu não vou pontuar porque eu não quero entrar num debate específico, não é essa a intenção. Eu quero falar sobre exemplo. Esse é o meu assunto hoje, começando as ministrações ou as reflexões dessa semana. Agora, olha o seguinte, pensa comigo e você pode comentar aqui embaixo, você pode discordar, tá bem? Se o seu comentário for respeitoso, mesmo que ele seja contraditório, com certeza ele será mantido sem nenhum problema, tá bom? Veja uma coisa. Eu disse que há uma cultura do reino de Deus, que é a cultura cristã, e disse que há uma cultura do mundo. E você já deve ter identificado características que identificam a cultura do reino de Deus e as que identificam a cultura do mundo. Eu falei também que já conheci pastores de numerosas denominações e que eles são muito parecidos. E vale a pena eu aqui destacar que hoje eu não vou falar sobre pecado. Não é sobre pecado, é sobre cultura do reino de Deus e sobre exemplo, tá bem? Por quê? Porque eu posso olhar uma pessoa que vive a cultura do reino e ela pode ter cometido um pecado, percebe isso? Eu acho que é fácil de nós entender isso. A pessoa vive a cultura do reino de Deus, mas ela cometeu um pecado. Além disso, o que é pecado dentro da cultura do reino de Deus também é pecado na cultura desse mundo. Diante de Deus é pecado aqui
e é pecado lá. Percebe? Então, eu não vou falar de pecado, eu vou falar da cultura do reino num contraste com a cultura do mundo. Agora veja, se a maioria, mas eu estava hoje pensando muito sobre isso, na verdade é um tema que já há tempo me assedia. Há muito tempo eu considero esse assunto. Se a maioria esmagadora dos pastores vive a cultura do reino de Deus, como é possível que a gente pense que um pastor pode dizer para o seu rebanho que não tem problema os cristãos adotarem a cultura do mundo? Você entendeu? Se são duas culturas, uma é a do reino de Deus e a outra é a do mundo, e o pastor não vive a cultura do mundo, eu não lembro de ter conhecido alguém assim. Acho que nunca vi um pastor, pessoalmente, que vive a cultura do mundo. A maioria deles que eu conheci, a maioria esmagadora, vive a cultura do reino de Deus. Ora, se esse pastor é assim, por que ele diz que não tem problema que um cristão adote a cultura deste mundo? Não tem uma quebra de continuidade aí? Não tem uma disruptura? Não tem uma perda de função? Se o pastor é o exemplo, eu citei aqui os textos, de Paulo, de Pedro, o apóstolo Pedro fala no capítulo 5 da sua primeira epístola sobre isso. Se o pastor deve ser o exemplo, como que o pastor que é o exemplo, que vive a cultura do reino de Deus, diz que o cristão pode viver a cultura desse mundo? E se ele diz que o cristão pode viver a cultura desse mundo, por que ele mesmo não adota então? Por que quando você olha para a esposa do pastor, você identifica nela aquelas características que indicam a presença da cultura do reino de Deus? Ele e a esposa vivem a cultura do reino de Deus, mas ele diz que o crente pode viver a cultura deste mundo. Não tem uma quebra de continuidade, não tem uma disruptura, não está faltando fidelidade ao propósito. Se eu devo ser o exemplo, eu não deveria incentivar a membresia a também adotar a cultura do reino de Deus? Esse é o primeiro evento que eu quero que você considere. Mas se esse pastor me disser que o cristão ele pode adotar a cultura do mundo, mas ele não adota porque isso prejudicaria o testemunho cristão ou implicaria numa diminuição de credibilidade. Ora, o cristão também não tem que viver o testemunho cristão? O testemunho do cristão não é importante, a sua credibilidade não é importante na hora de compartilhar o evangelho? Então esse é o primeiro evento que eu gostaria muito que você pensasse, que você comentasse, porque é um assunto que eu tenho considerado com bastante atenção há muito tempo. Sobre a cultura do reino de Deus e a cultura desse mundo, há um outro evento que também a gente precisa aprender a enxergar. Tem cristãos que vivem numa igreja onde o seu pastor vive a cultura do reino de Deus, a cultura cristã, exorta o seu rebanho a viver a cultura do reino de Deus, mas aquele cristão que está ali, o coração dele está na cultura do mundo. Então o que esse cristão faz? Ele sai dessa igreja, fica alguns dias desigrejado, adota alguns sinais, alguns acessórios, alguns indicativos da cultura desse mundo e depois ele ingressa num outro ministério, percebeu? E claro, nós como igreja, eu digo nós, igreja com maiúscula, já expliquei isso no começo, a igreja vai acolher e vai tentar apacentar essa pessoa, que agora vem para dentro do reino de Deus, vem para dentro da cultura do reino, sabendo, rebeldemente, que traz consigo características do reino deste mundo.
essa pessoa no futuro, ela não é responsável também por comprometer o testemunho da igreja, por comprometer a credibilidade do compartilhar do evangelho, né? Nós precisamos pensar nisso. E o terceiro evento é aquela pessoa que está na igreja, mas o seu olhar está no mundo. É o desejo constante. Ela vive uma luta interior constante, porque todos os seus afetos, os seus anseios, as suas expectativas estão na cultura deste mundo. Repito, não estou falando de pecado. Pecado tem um momento certo para ser falado, não estou falando disso. Estou falando da cultura do reino de Deus, que deveria ser a nossa escolha. Percebeu? Mas não, há pessoas que o seu olhar ele está todo na cultura do mundo. Agora veja, a Epístola aos Hebreus diz o seguinte, falando sobre testemunho, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7, fala sobre o cristão imitar o seu pastor. Fala sobre isso. Então, ser o exemplo da congregação não é uma escolha, é uma exigência. E que mais? Imitar o líder do ministério, né? Ou pode colocar o nome que for aí na sua congregação, é uma demanda que se faz a cada cristão. Todo cristão é chamado para imitar o seu pastor. Percebe? E para finalizar, e é aqui que eu acho que é gravíssimo, pode acontecer de esse mesmo cristão que foi no mundo buscar as características, os acessórios, os indicativos da cultura mundana, no futuro esse mesmo cristão, olhando para a igreja, ele não consegue perceber distinção. Ele não consegue. Por quê? Porque o pecado é uma coisa interior. Nem sempre o pecado é uma coisa visível. Na verdade, via de regra, o pecado não é perceptível pelos sentidos. O pecado nós não percebemos pelos sentidos. O pecado é notadamente de ordem espiritual. Uma pessoa pode estar dentro da cultura do reino, a pessoa pode estar vivendo a cultura cristã e estar em pecado, e nós não percebemos. Por quê? Porque ela apresenta os característicos da cultura do reino de Deus. E eu não digo que essa pessoa está errada, ela deve sim manter essa cultura. Ainda que alguém vá chamar de religiosidade, mas eu já falei muito sobre religiosidade, e talvez essa semana eu fale novamente. Eu sou super a favor da religiosidade, mas não vou entrar nesse assunto hoje porque não é o tema. Então veja, a pessoa está dentro do reino de Deus, vivendo a cultura do reino de Deus, e ela pode estar em pecado, mas eu não percebo. Agora, essa mesma pessoa que contribuiu para que a igreja se torne parecida com o mundo, no futuro ela vai dizer, é uma possibilidade muito grande, muito grande. Por quê? Porque o cristão que quer trazer para dentro da igreja a cultura do reino deste mundo é um cristão que vive em rebelião. O seu coração não foi apaziguado, a sua fé não está alicerçada. Por isso que as paixões, os afetos são este mundo. Aí depois que ele contribui para encher a igreja da cultura desse mundo, ele diz, por que eu iria para a igreja? A igreja é tão igual ao mundo. Deus abençoe você. Adote a cultura cristã, a cultura do reino de Deus. E se você é pastor, se você é líder, de ministério, não diga para suas ovelhas que não tem problema elas adotarem a cultura deste mundo. Se não tem problema, por que o Senhor não adota? Por que a senhora não adota a cultura deste mundo?
Por que que só os cristãos podem adotar a cultura deste mundo e eu que sou o líder não posso? Pense nisso. Tenha um dia maravilhoso e muito obrigado por ficar comigo até aqui.